Boa noite a todos. Que a paz e a harmonia do Mestre nos envolvam. O nosso tema hoje é a reflexão sobre eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus disse essa frase, isso está em João, capítulo 10, versículo 10. O que é ter uma vida em abundância que Jesus quis colocar para nós? É nós termos comunhão com Deus. E como é que nós temos essa comunhão com Deus? Através da oração, através da fé, da caridade, do amor, da benevolência. Isso é ter comunhão com Deus. E quando Jesus coloca que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, Ele diz também que o ladrão, ele vem para semear a destruição, a morte e destruir as pessoas. Nós já vamos ver quem são esses ladrões que fazem isso. No contexto do texto, nós podemos colocar o seguinte: Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas, fazendo parte do rebanho de Jesus. E aqui rapidamente relembrando a parábola da ovelha perdida ou da ovelha desgarrada. Um pastor tem 100 ovelhas, todo dia ele leva essas ovelhas para pastorear, e quando ele no final da tarde ele vai recolher essas ovelhas, ele conta uma por uma. Contou 99, está faltando uma. Ele deixa essas 99 em segurança e vai atrás desta que está perdida ou desgarrada. E por que é que nós somos as ovelhas desgarradas às vezes? Porque não seguimos a orientação do Cristo. Seguimos justamente esses ladrões, que são falsos profetas, salteadores, que vêm para destruir e acabar às vezes com a gente. Nós estamos num momento no planeta bastante delicado. Ainda estamos com a Covid, mas graças a Deus parece que as coisas estão caminhando para melhor, mas estamos numa guerra, indiretamente numa guerra. Não estamos ali no fronte de batalha, mas estamos sofrendo algumas consequências com relação à guerra. Mas tudo isso faz parte e nós temos que entender que Deus está no comando de tudo isso, Jesus está no leme desse barco, esse barco não vai afundar. Porém, nós temos que procurar seguir este pastor, que é Jesus. E Jesus coloca-se como legítimo pastor. E as ovelhas que seguem este pastor o conhecem e sabem o que ele tem de bom para dar para nós. E esses ladrões são, em sentido figurado, na época do Cristo, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, que queriam deturpar, queriam contrariar o que Jesus trouxe para nós. Porque eles se baseavam na lei de Moisés, que era uma lei mais rígida, e Jesus trouxe a lei do amor, que Deus é amor. Deus não castiga ninguém, nós é que nos castigamos mesmo. Sendo assim, quando Jesus diz que Ele vem para trazer vida e vida em abundância, Ele vem nos dar uma boa notícia, que nós temos vida, não morte. A morte é desse corpo físico aqui, que quando nós desencarnamos, este corpo realmente morre. A partir do momento que os órgãos param de funcionar, existe a morte física, mas o espírito não morre. E ele vem justamente colocar que nós temos uma vida em continuação do lado de lá. Que quando nós chegarmos do lado de lá, mas eu acho que aqui ninguém está com pressa de ir embora, nós vamos encontrar as pessoas que já foram antes de nós, tá? Mas eu sou da opinião do Divaldo. Se não me engano, o Divaldo agora em maio faz 95 anos, se eu não estiver enganada. Ele disse que ele não está com pressa nenhuma de ir embora. Então, eu sou bem mais nova que ele, também não estou a fim de ir, não. Mas Jesus vem colocar essa vida e essa vida em abundância, que é justamente essa comunhão com Deus que nós temos que ter. E para que nós não seguimos esses falsos profetas, para que nós sejamos a ovelha do rebanho do legítimo pastor, que é Jesus. Mas aí Jesus faz uma outra observação
num outro versículo em João, no versículo 9, dizendo que ele é a porta das ovelhas. Por que ele é a porta das ovelhas? Ele diz: eu sou a porta e quem vier por mim será salvo e terá grandes pastagens, bonitas pastagens, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos trouxe o caminho que é a salvação sobre a boa nova que ele nos trouxe. Eu acho que nós já brincamos aqui numa outra vez. A salvação nossa é seguir os 28 capítulos do Evangelho, do jeito que está lá. Não é do jeito que a gente quer, não, é do jeito que está lá. Assim nós seremos salvos. Então, quando ele coloca que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele nos traz esse caminho que é a doutrina espírita, por onde nós nos acolhemos, somos as ovelhas que estamos em segurança. Ele nos traz a verdade. Aonde está essa verdade? Jesus já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos a verdade. A verdade está em nós. Seres espirituais que estamos num corpo físico durante um determinado tempo. Mas a nossa verdadeira vida é do lado de lá. E ele traz essa vida, vida em abundância. O que é essa vida em abundância? Deus nos dá bênçãos todos os dias. É que nós focamos no problema. Se nós estamos com um problema, a gente foca no problema. A gente esquece que nós estamos recebendo bênçãos para resolver o problema. Mas aí a gente fica: não, porque eu tenho que resolver isso, não, porque eu tenho que resolver. E a gente fica focando ali e a gente está recebendo bênçãos para resolver o problema. Então as bênçãos é a primeira vida em abundância que Jesus nos dá. Deus nos quer ovelhas desse rebanho junto com esse pastor que é Jesus. Ele nos dá a fé, a coragem, a resignação e a tolerância, paciência para a gente poder resolver as coisas normalmente. Tem hora que a gente perde a paciência, principalmente com as operadoras de celular, né? Que a gente quer matar a pessoa que nos atende, ou ao vivo ou pelo celular, certo? Nós temos que ter paciência, tá? Então é uma das vidas em abundância, uma das virtudes que Jesus nos dá. E quando ele coloca que ele é a porta, nós sabemos que ele também complementa: além dele ser o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então nós nunca chegaremos a Deus se nós não formos através de Jesus. Um dia nós seremos espíritos puros, não vamos precisar reencarnar mais, mas temos trabalho para fazer. E todos nós sabemos que numa casa espírita existe a parte material, que somos nós, mas existe a parte espiritual, que está aqui antes de nós chegarmos, para preparar todo o ambiente, trazer os doentes que também precisam de ajuda e nos auxiliar também. Então ele é a porta, realmente, através dele que nós temos que chegar a Deus. E Jesus, perguntaram também se ele traria essa vida em abundância financeiramente para nós. Não. Porque a vida em abundância que ele nos diz, que ele nos fala, é uma riqueza muito maior do que a riqueza que nós temos com o dinheiro. Claro, nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Nós não temos como viver sem dinheiro, não dá, certo? Ainda mais na situação que nós estamos, aí está piorando, mas vai melhorar. Então nós dependemos desse vil metal para sobreviver. Mas o que ele nos oferece é uma riqueza muito maior com relação às coisas materiais, que ele oferece essa vida no plano espiritual. Logicamente, de acordo com a nossa evolução, nós vamos pelas colônias, e nós temos André Luiz, que foi considerado o primeiro repórter do além, a nos trazer como é que são as colônias do lado de lá, como é que é a vida do lado de lá, certo? Então nós temos uma noção mais ou menos de como é. Sendo assim, é essa vida em abundância que Jesus nos traz. Mas nem por isso, tá? Nós temos sim que pagar as nossas contas normalmente. E é claro que Deus pode sim conceder bênçãos materiais aos seus filhos, a nós. Nós vamos ter que passar pela prova da riqueza,
se é que já não passamos, e talvez passar pela prova da pobreza, se é que também nós já não passamos. Se hoje estamos numa situação até que razoável, até tranquila, vamos continuar nessa situação, entendendo e aceitando as coisas que acontecem. Claro que, se a gente vê de novo, vinha comentando com a Márcia no carro, a questão de Petrópolis outra vez, todo mundo lá sem nada de novo, né? Isso é questão de um mês atrás. A guerra, muita gente perdendo tudo, perdendo a vida, né? Claro que nós temos que entender isso, nós somos matéria ainda. Nós temos sim que orar por essas pessoas, e isso sim nós podemos fazer por elas. E isso também é uma vida em abundância que nós temos em relação aos nossos irmãos menos favorecidos. Todos nós devemos nos esforçar para que a gente possa realmente ter essa vida em abundância, que é, além da fé, nós temos a oração, nós temos todas as virtudes que nós já adquirimos de outras encarnações, e logicamente temos que adquirir mais, mas temos os dons que Deus nos deu. E aqui a gente pode lembrar a parábola dos talentos. Em resumo, um senhor vai viajar e divide alguns talentos, que era o dinheiro da época, para alguns dos seus servos. No primeiro ele dá 5 talentos, para o segundo ele dá 2, para o terceiro ele dá 1. E ele vai viajar. Quando ele volta, ele pede para que os 3 prestem conta do que foi feito com esse talento, com esse dinheiro. O primeiro diz que ele recebeu 5, ele negociou e conseguiu mais 5. Então o senhor diz: servo bom, fez o trabalho direito, fez a lição de casa. O segundo, ele recebeu 2, conseguiu negociar, conseguiu mais 2. Servo bom, você fez também a lição de casa. E o terceiro entrega o próprio talento que ele tinha recebido, dizendo que ele tinha enterrado esse talento com medo que o senhor ficasse bravo com ele, fizesse alguma coisa com ele de ruim. Mas ele diz: mau servo, não fez a lição de casa. Então, nós temos que procurar fazer essa lição de casa através dos talentos que nós recebemos de Deus. Aí está a vida em abundância. Aí está o que Jesus nos prometeu, a vida no plano espiritual. Logicamente, lá nós temos trabalho, temos estudos, temos uma série de coisas para fazer, e sabemos que durante a noite o nosso espírito se desprende do corpo e vai ao plano espiritual, muitas vezes para estudar, para trabalhar, para ajudar. E nós temos no livro Nosso Lar o grupo dos samaritanos, que trabalham toda a noite, todo dia. Então eles também ajudam as pessoas necessitadas. Sendo assim, nós temos esses dons de Deus, que é através dessa vida em abundância que Jesus veio trazer. Ele não veio dizer de morte, ele veio falar de vida. E a nossa verdadeira vida é do lado de lá, com essas bênçãos, com essas orientações que todos nós temos e recebemos de Deus. Não podemos esquecer que estamos aqui de passagem por um período. Temos um exemplo também no livro Missionários da Luz, a série André Luiz. Se alguém não leu, leia, porque é muito bom, é bom montar um grupo de estudo, né? Porque a gente não tem tempo de ler, então no grupo de estudo também é legal. Mas existe no livro Missionários da Luz, que falam de vários tipos de reencarnação. As pessoas estão do lado de lá, em espírito, preparando a próxima encarnação. E um dos senhores, é feito a reencarnação dele, ele vai viver 70 anos. O mentor dele diz para ele assim: eu quero que você seja um completista. Ele: o que é isso? Eu quero que você complete a sua encarnação. Não venha aqui antes dos 70 anos. Então, se nós temos essas bênçãos de Deus, se essa vida em abundância que Jesus nos dá, nós só podemos agradecer todos os dias por essas bênçãos, por esses mesmos momentos difíceis que nós passamos na nossa vida. Claro que cada um tem os seus problemas, uns mais, outros menos, né? Mas a gente tem que ir tocando a vida e tendo muita fé e esperança que os dias melhores virão. Está rodando um vídeo na internet do Divaldo falando sobre essa questão da guerra, né?
Nós estamos passando realmente por essa transição do planeta, certo? Saindo de expiação e provas para a regeneração. Então é um período ainda complicado, vamos dizer assim, tá? Mas acreditamos que de grande aprendizado. Tomara que realmente essa guerra, né, agora pediram para que o Papa fosse interferir, certo? E já que Papa é devoto de São Francisco de Assis, vamos pedir a São Francisco de Assis que realmente ilumine o Papa para que realmente essa guerra termine, tá? Mas são pedacinhos que nós temos que passar para não esquecermos que nós temos essa vida e essa vida em abundância. Todos os dias nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de mais um dia de aprender, de tentar resolver os problemas, certo? Procurar ajuda quando a gente realmente, eu preciso de ajuda, não ter medo, né? Eu preciso de ajuda e vamos procurar realmente nesse período em que nós estamos aqui, que nós fiquemos aqui muito tempo ainda, para que a gente possa conversar, mas não esquecendo dessa vida em abundância. Então, quando Jesus diz que Ele veio para trazer vida e vida em abundância, Ele veio falar de vida, Ele veio falar de oportunidade, Ele veio falar de caridade e de amor, porque a lei de Deus é amor e Jesus é amor. Que a paz e a harmonia do Mestre possa nos envolver hoje e sempre e que nós possamos continuarmos firmes nessa caminhada, fazendo com que a gente consiga resolver aí as nossas pendências, mas com certeza com a ajuda de Deus. Que assim seja. Obrigada.